Fala galera do YouTube, aqui é o Ebert do Excel e no vídeo de hoje nós vamos aprender de uma forma bem rápida a corrigir erros de formatação. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, de acionar o sininho de notificações e também de se inscrever aqui no nosso canal. E na descrição eu vou deixar o link aqui, um super bônus para você do meu treinamento completo de Excel. Olha só, eu tenho aqui uma pequena base de dados com vendedores, produtos, marcas, produção, período de venda e venda. Ou seja, esse vendedor vendeu o produto, que é um computador, a marca B, e esse produto da marca B foi produzido na indústria do Rio de Janeiro e foi realizada uma venda no mês de janeiro desse produto. E aqui eu tenho o valor da venda. E o que eu quero fazer? Olha só, eu consigo visualizar aqui nessa coluna, na coluna A, que eu tenho alguns nomes. E esses nomes, eles vêm aqui com um pequeno erro de formatação. Olha só, eu vou até aumentar o zoom aqui. E eu tenho aqui os nomes. A gente percebe que o Felipe, ele tá com a última letra aqui em maiúsculo. E aqui a gente tem um Souza, né, um pouco bagunçado. E a gente percebe que tem um erro de espaçamento aqui também. Então, se eu fosse corrigir manualmente, olha só, teria que verificar o espaço. Vou apagar a letra E aqui. Opa, tem que tirar o Caps Lock. Vou tirar o U aqui também. E assim por diante. Vou ter que fazer para todos os outros nomes. A gente percebe que por ser uma base de dados um pouco pequena, de repente é até mais fácil. Mas se fosse uma base de dados gigante, a gente fazendo isso um por um daria muito trabalho. Eu vou te ensinar a fazer isso de uma forma bem rápida e bem produtiva. Olha só, eu vou clicar aqui na coluna B. Então vou posicionar o meu mouse, olha só. Clico na coluna B, a gente percebe que o mouse ele fica como um formato de uma setinha preta para baixo. Então, clico aqui na coluna B e vou usar o atalho Ctrl Shift+. Ctrl Shift+, ou dependendo da sua versão e do seu computador, vai ser o atalho Ctrl+. Então, Ctrl+, eu vou abrir aqui uma nova coluna na minha planilha. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou selecionar aqui, ó, esse intervalo de produto, tá? Vou selecionar aqui todo o intervalo dos meus produtos. Vou vir aqui na guia página inicial. Eu tenho aqui, ó, em área de transferência, esse pincel de formatação. Então, olha só, cliquei aqui no pincel de formatação. A gente percebe que o meu mouse, ele tá com um pincelzinho. Então, eu vou clicar aqui, ó, nessa primeira célula. E o que eu vou fazer? Quando eu clicar nessa primeira célula aqui, que é na célula B1, todo o formato aqui dessa seleção que eu fiz virá aqui também para a coluna B, da célula B1 até a célula B12, que aqui é a minha linha 12. Então, clico aqui na célula B1, cliquei, e toda a mesma formatação veio aqui para a minha coluna B. E agora, olha só, eu vou clicar aqui no vendedor, Ctrl C, Ctrl V, vou apertar a tecla ESC para tirar essa seleçãozinha aqui, que está sendo feita na célula A1, clico na tecla ESC, e eu vou clicar aqui na célula B2. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nome do Felipe Souza e vou aplicar aqui a correção. Então, aqui a gente fez manualmente. Se eu tirar aqui, olha só, eu vou voltar aqui uma formatação um pouco mais estranha. Eu vou colocar aqui o O com letra maiúscula. Vou tirar aqui o I minúsculo. Vou colocar o I maiúsculo. E a gente vai fazer do zero. Então, normalmente isso acontece quando a gente importa dados de um sistema ERP ou de sistemas e softwares como SAP, como TOTOS e outros sistemas web. Então, eu vou clicar nessa célula, vou colocar o sinal de igualdade e a primeira função que eu vou chamar vai ser a função arrumar. Então, vou selecionar aqui a função arrumar e vou dar um tab. E aqui, olha só, eu vou ter o argumento texto, que é só clicar aqui nessa célula que eu vou ter aqui o meu texto formatado. Então, aqui eu posso dar um Enter e a gente percebe que o nome ele ainda está com alguns excessos, que são as letras maiúsculas, sem ser as iniciais. Eu quero somente as iniciais dos meus nomes em maiúsculo. Então, se eu arrastar para baixo, olha só, perceba que eu tenho aqui o Maicon Silva. E a gente percebe que o excesso de espaçamento ele foi ajustado. Só que não apenas o excesso de espaçamento eu quero formatar. Também quero que apenas as letras, as iniciais, fiquem em maiúsculo. Então, olha só, vou dar um Ctrl Z e aqui, ó, eu vou entrar dentro da célula. Então, aperto a tecla F2, olha só. Clico na célula
B2 e aperto F2. F2, eu entro dentro da célula. E aqui, ó, antes da função arrumar, eu vou colocar a função para que eu deixe apenas as iniciais do nome Felipe Souza em maiúsculo. Então, olha só, vou chamar a função pri.maiúscula. Pri.maiúscula. Então, tá aqui a função pri.maiúscula. Eu posso dar um tab, e eu vou abrir a minha função. O que a função pri.maiúscula vai fazer? Ela vai colocar apenas as iniciais do nome Felipe e o sobrenome Souza em maiúsculo e as demais letras vão ficar em minúsculo. E a função arrumar, ela vai tirar o excesso de espaçamento que há aqui em alguns nomes para os sobrenomes. Então aqui, ó, eu vou fechar um outro parêntese. Por quê? Para cada parêntese que eu abro em uma função no Excel, eu também preciso fechar. Como eu já tinha aberto um parêntese para a função arrumar, preciso também fechar um parêntese aqui para a função pri.maiúscula. Então aqui eu posso dar um Enter e a gente, olha só, percebe que tem aqui o nome Felipe Souza formatado com apenas as primeiras iniciais aqui do nome Felipe Souza, a letra F, a letra S aqui em maiúsculo e as demais letras em minúsculo. Se eu arrastar para baixo, olha só, a gente percebe que os nomes vão ganhando a mesma formatação e a gente ganha mais produtividade aqui. Então, olha só, todos os nomes formatados. Posso selecionar esse intervalo aqui, ó, colocar uma bordinha para fechar aqui a última célula. E aqui a gente tem os nomes. O que eu posso fazer para finalizar? Eu tenho que excluir essa coluna. Mas eu não posso simplesmente excluir essa coluna, porque se eu excluir essa coluna, toda a formatação aqui vai desaparecer. Por quê? Porque ao entrar dentro da célula, F2 novamente, a gente percebe que a função está pegando a referência dessa célula aqui. E se eu excluir essa célula, a nossa função deixará de trazer o resultado, que é a formatação aqui do Felipe Souza. Para isso, eu preciso converter essa função em valores. Então, olha só, eu vou selecionar esse intervalo. Então, eu vou selecionar o intervalo, seleciono o intervalo. Aqui na guia página inicial, eu vou ter o recurso de colar especial. Então, selecionei o intervalo, apertei o atalho Ctrl C. Ctrl C, selecionei aqui o meu intervalo. Vou vir aqui na guia página inicial. E aqui eu tenho o recurso de colar especial. Clico aqui em colar especial. E aqui, olha só, eu vou procurar por valores. Valores. Então, tem aqui colar valores e a primeira opção aqui é valores. Cliquei em valores e aqui, se eu entrar dentro da célula agora, olha só, a gente percebe que não temos mais a função pri.maiúsculo e nem a função arrumar. Elas não são mais necessárias aqui pra gente. Então aqui agora, olha só, clico na coluna A, botão direito do mouse e aperto excluir. Ou, se você quiser ser mais produtivo, clico na coluna A e aperto o atalho Ctrl- ou, dependendo da sua versão, pode ser que seja Ctrl+Shift-. Então, excluir a coluna e aqui a gente tem a nossa planilha formatada, sem excesso de espaçamento e apenas as iniciais em maiúsculo. Gostou do conteúdo desse vídeo? Olha só, não se esqueça de deixar o seu like, de acionar o sininho de notificações e também de se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Um abraço e até a próxima!